18 de outubro, a igreja celebra São Lucas, evangelista. E vamos recordar hoje algumas características da narração de Lucas. Como nós sabemos, em primeiro lugar, Lucas é o evangelista que nos coloca a par da infância de Jesus. Provavelmente, nas suas fontes, ele pôde recolher essas tradições e testemunhos. E com isso nós percebemos esse grande amor de Lucas por Nossa Senhora, por exemplo. Também Lucas é aquele que vai privilegiar a misericórdia, o perdão, e por isso vai escrever as mais belas parábolas da misericórdia. E um outro detalhe que nós poderíamos lembrar hoje é a presença dos pobres no Evangelho de Lucas e a universalidade da salvação, que o Senhor vem para todos. Lucas, médico, trabalhou também ao lado de Paulo nas suas missões apostólicas. E Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos, que mostra o nascimento e o desenvolvimento da igreja. Então, hoje é uma boa oportunidade para nós retomarmos e rezarmos por toda a nossa igreja, para que continue anunciando o Evangelho. A primeira leitura proposta para a festa de São Lucas é 2 Timóteo, capítulo 4, de 10 a 17. E aqui me parece que 2 pontos são importantes. O primeiro, porque no próprio texto vem nomeado Lucas. Só Lucas está comigo, escreve Paulo. E depois Paulo vai narrando as suas dificuldades no anúncio da palavra, mas que não obstante as suas dificuldades, ele escreve: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças e fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e fosse ouvida por todas as nações. Então, nós podemos retomar esta frase da carta de São Paulo a Timóteo e pensar, quantas e quantas pessoas continuam trabalhando em meio a tantas dificuldades para que a palavra do Senhor continue sendo anunciada e que chegue a tantas e tantas pessoas. E essa é a nossa missão. Estamos nesse mês de outubro, o mês das missões. E é interessante que o texto do Evangelho escolhido para a festa de Lucas é exatamente o envio dos 72 discípulos, 2 a 2. É Lucas capítulo 10, de 1 até o versículo 9, onde o Senhor dá as instruções de como eles devem levar adiante a missão. É sempre uma oportunidade para nós fazermos uma revisão, como estamos vivendo a nossa dimensão missionária e quem são as pessoas às quais nos sentimos enviados e enviadas. O Senhor escolheu 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. Isso me parece muito importante a gente destacar. Eles são enviados à frente, aos lugares onde o Senhor Jesus
deveria passar, como se eles fossem preparar esse terreno para que ali fosse semeada a palavra. Lucas chama a atenção para a dificuldade e que são poucos aqueles trabalhadores para tanto trabalho a ser feito. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Precisamos rezar, pedir muito, vocações missionárias para a igreja. E em seguida, Jesus fala sobre as dificuldades nesta missão. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não é um ser enviado em lugares cômodos e onde não teremos nenhuma dificuldade. O Papa Francisco tem insistido nisso também e tem dado exemplo que nós temos que nos abrir mais e buscar aqueles que não viriam até nós e que nós temos que ir até eles. O que Francisco chamou de uma igreja em saída, que vai até as fronteiras de todo tipo, culturais, econômicas, sociais, para que essa palavra chegue a todos e todas. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, não cumprimenteis a ninguém pelo caminho. Ou seja, na simplicidade dos meios e focados naquilo que temos que fazer, sem nos distrairmos com outras coisas. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa, e se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele, se não voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. E não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. É interessante ver como aqui, no relato de Lucas, aparece mais a dimensão positiva, né? Em outros evangelhos, aparece, por exemplo, a questão de sacudir a poeira quando não for bem aceita a palavra. Mas aqui Lucas é mais positivo, né? Ele tem essa maior confiança, parece, naquilo que é a palavra, a força da palavra de Deus. Vamos pedir, então, nesse dia que celebramos São Lucas, e vamos agradecer por esses evangelistas que nos possibilitaram ter acesso a essas tradições sobre a vida de Jesus. Se não fossem eles, talvez teríamos muita dificuldade em conhecer tantas cenas, tantos encontros de Jesus com as pessoas. Que nós possamos levar adiante a nossa tradição oral, narrativa, essa ação do Senhor na igreja. Peçamos então a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Lucas, rogai por nós.